Olá pessoal do sétimo ano, iniciando aqui mais uma aula de geografia, hoje com um clima mais leve, negócio mais tranquilo, mas vamos dialogando e próxima semana a gente está aqui na gás total, né? Vamos dialogar sobre o que? A nossa queridíssima ciência geográfica, nossa geografia, vamos falar aí sobre o espaço geográfico, vocês já sabem, né? Professor Gilson Soares, o rapaz do rostinho lindo, sendo acompanhados aqui por Késia, fazendo a interpretação de Libras da nossa aula, deixando ela aí mais acessível e também vocês que nos assistem, né? Vocês aí estudantes da rede municipal, professor, professora municipal do Recife, né? Tem uma galera que assiste através da tela da TV Nova Nordeste, outras cidades, tem pessoal aí de São Lourenço, Camaragibe, Jaboatão, Goiânia, toda aquela região metropolitana do Recife, porque vocês têm a magia aqui da tela da TV Nova Nordeste. Tem também o que? O canal no YouTube, você pesquisa lá, o Educa Recife, tudo junto, se inscreve no canal, vai ter a playlist do sétimo ano, você vai encontrar todas as aulas lá disponíveis para você, não só aqui de geografia, dos demais componentes, aula da semana, do mês, do semestre, do ano todo, 100% lá as aulas de hoje para trás e de hoje em diante, as aulas que forem vindo também vão estar disponíveis para vocês lá, se inscreve, compartilha lá com o seu coleguinha que ainda não conhece e também o aplicativo do Educa Recife. Olha aí, ó, o QR Code na sua tela para você posicionar a câmera no seu celular e ir direto à loja de aplicativos. E hoje, para interagir com você, recebendo as suas interações, ele já está ali tomando o seu cafezinho, já escutou a risada dele. É o professor Jorge Paula, o Matutinho Lindo. Vai lá, professor. Bom dia, gente bonita do meu Brasil, varonil. Um cafezinho quente aqui para esquentar a garganta, já que o professor Gilson, ó, o professor Gilson está meio baleado hoje. Ele cantou muito, cantou muito no show gospel que teve aí. Eu tô sabendo, professor. O senhor está fazendo parte da nova banda, que é Diante do Trono, né? Mas graças a Deus, mandar um abraço, cobraram a gente um abraço lá de São Paulo, do bairro da Penha, em São Paulo. Estão assistindo a gente pelo canal do YouTube, viu? Terra Boa, São Paulo, Terra da Garoa. Um abraço, um beijo para vocês. Acompanha que a aula hoje está show para variar, né? Para variar, a aula é sempre uma aula massa, uma aula feita com muito carinho, não é? Com muito amor, até porque vocês são a razão de nós existirmos. Olha só. Agora vamos lá falar sobre as diferenças dos espaços, professor? Gostei, exatamente. Gostasse de quê? Não, gostei de todo esse gingado aqui, todos esses elogios, do pessoal de São Paulo, né? Olha que coisa boa, né? A magia do YouTube, né? Olha só, hein? Mas aí na sua tela você vê o quê? Diferentes espaços. Eu vou até dar uma voltadazinha aqui, professor. Não, já tá, né? O vídeo já tá. Já tá aí. Não é verdade. É o vídeo, né? Você vê aqui o globo terrestre. Sim. Ele dá aquela aproximada. Olha aí o globo agora, ele vai dar aquela aproximada. Dando essa ideia, né? Do global para o local. E aqui no local a gente vai ter dos mais variados tipos de espaços. A gente vai falar sobre eles hoje. Desde um espaço natural até aquele espaço que foi modificado. Ali em cima você vê, né, as galáxias, as constelações formando no espaço. Então, ou seja, a gente está inserido em diferentes espaços, desde uma perspectiva mais global até aquela perspectiva mais local. Porque você acorda de manhã cedinho, você já está onde? Qual é o espaço que você está? A sua residência, a sua casa. Aí você sai, vai para onde? Escola, pode fazer uma consulta médica, pode passear em algum lugar, você já vai estar o quê? Frequentando outros espaços. E esses conjuntos de espaços estão dentro daquilo que a gente chama o nosso lugar global, que é o globo terrestre, que já vai estar inserido em outros espaços, né? Nós temos só apenas o planeta Terra, né? Temos os conjuntos dos outros planetas formando aí as galáxias, olha, quase que não sai, professor Jorge, a voz está
tá meio arruê, tá meio baleada, né? Tá. Formando aí esses diferentes espaços. Visto isso, olha o que chega aqui na sua tela agora. Elementos que formam o espaço geográfico. Nós temos aqui o espaço, um espaço natural, um fim de tarde, o pôr do sol, lindo, maravilhoso. Se for amanhecer. Também pode ser o amanhecer do dia, né? O sol nascendo. E do outro lado você vê ali um conjunto de pessoas. Nesse caso aqui você vê que estão com a expressão de estão reivindicando alguma coisa, né? É porque é o espaço... É o espaço cultural, né, professor? Exato. O senhor me dá uma parte aí, Vá-se me poupar embora. um instantinho. Eu costumo dizer, meu povo, que o espaço natural é aquele espaço tal qual Deus criou. Isso. Certo? Sem a intervenção do homem, sem o que o professor Gilson gosta de usar uma palavra bonita, arrumada, chamada Antrópicas. antrópicas. Ações Antrópicas vem do quê? Das ações humanas. Então o espaço natural é a natureza. Então você vê aí, por exemplo, um pôr do sol como esse, né? Você vê ou um sol nascendo, dependendo da hora, tá certo? Os pássaros cantando. Quem mora ali em Camaragibe, São Lourenço, ali, ainda escuta cachorro latindo, gato miando, né? Os passarinhos cantando. Então isso é a natureza. Quando a gente parte para o outro espaço, que é o espaço geográfico, mas o espaço cultural, né? É aquele espaço que é criado, que é formado pelo homem, né? A ação antrópica, ou seja, o homem agindo diretamente no espaço. Então você vê aí uma cidade, um centro urbano, a Conde da Boa Vista, né? A Rua da Imperatriz, Praça Marcel Pinheiro, né? O Mercado da Boa Vista, ou o Mercado de Santa Cruz, como era chamado antigamente. Aí você vai lá pelo Camelódromo, Dantas Barreto, Rua da Concórdia, Tobias Barreto, ó, Parque 13 de Maio. Tudo isso é o quê, gente? Espaço, mas um espaço urbano e um espaço cultural. Então veja que o espaço ele vai mudando, ele vai se transformando, né, ao longo do tempo. Então desde quando Deus criou o mundo e quando o homem passa a transformar esse mundo, né, para o seu desenvolvimento, né, econômico, cultural. Enfim, são esses detalhes aí que o professor Gilson estava começando a falar e eu estou roubando aí o tempo dele. Se tem o espaço natural e tem a sociedade, então vai haver o quê? As interações. E muitas vezes essas interações que o ser humano faz com o espaço natural não é muito adequada, não é uma interação tão boa, tão amigável com o espaço natural. Se a gente, durante o dia, consome alimentos, bebemos água, tudo isso vai fazer com que a gente gere rejeitos, tanto eles líquidos como sólidos, aquele que era popular chamado de lixo. E aí muitas vezes esses lixos, eles eram descartados em ambientes que não eram tão favoráveis, tanto na questão da paisagem que a gente vai visualizar, como também na sua, né, mudança daquele ambiente que aquele lixo estava sendo descartado. Então, visto isso, falado sobre isso, vamos ver um videozinho, Juninho, rapidinho, que fala um pouco sobre esse descarte. O Brasil é o terceiro maior produtor de resíduos sólidos no planeta. Cada brasileiro gera, em média, um pouco mais de 1 quilo de lixo por dia. E quase metade desse lixo ainda vai para lixões a céu aberto. Para tratar melhor do problema, foi sancionada em 2010 a Política Nacional de Resíduos Sólidos. É uma lei que procura fazer com que todos os envolvidos, governos, empresas e cidadãos, assumam suas responsabilidades e deem destinação correta ao lixo. Como a indústria pode fazer a sua parte? O primeiro passo é criar embalagens e produtos com materiais menos poluentes e um design que facilite o reuso e diminua os resíduos. Esses produtos da indústria vão parar na casa do consumidor. Ele pode reduzir a produção de lixo, dando preferência a embalagens menores e reaproveitáveis, trocando sacolas plásticas por recicláveis, separando corretamente o lixo e evitando sujar as ruas. O lixo produzido pelo consumidor é coletado pelo poder público, que deve zelar pela separação correta, para reaproveitamento pelos catadores e pela indústria. A parte orgânica do lixo cheira mal e atrai insetos e outros animais,
mas tem valor econômico. Nas usinas de compostagem, ela pode ser transformada em adubo para lavouras e parques. O lixo que sobra depois do reuso e da reciclagem pode ser queimado em usinas de geração de eletricidade. Filtros controlam a poluição atmosférica. Depois de todo esse processo, ainda resta 10% do lixo, em forma de cinzas. Elas podem ser usadas na pavimentação das ruas. Os rejeitos que não podem ser aproveitados devem ser mandados para aterros sanitários controlados, em que uma manta evita a contaminação do solo, do ar e da água. Esse lixo libera gás metano, que também pode ser usado para produzir energia elétrica. O chorume, líquido muito poluente gerado pelo lixo, deve ser tratado como esgoto. Se todos fizessem sua parte, os lixões seriam coisa do passado no Brasil. O debate continua e é o tema da edição deste mês da Revista em Discussão. Ou seja, política nacional de resíduos sólidos, que vem justamente para o quê? Eliminar os lixões. Como eu falei para vocês, tem aquele conceito de paisagem, né? E um deles é a gente, dentro do conceito de paisagem, visualizar aquele ambiente. Então fica um ambiente não tão agradável a gente ver aquele lixo acumulado ali. E também vai trazer o quê? Os impactos ambientais. Vai degredir o solo, tem a questão natural que existia ali, que vai ser retirada para ser colocada ali, depositado lixo. E aí é uma atividade, como você vê na matéria escrito aqui, ó, que vem sendo reduzida, né? A política nacional dos resíduos sólidos já vem para justamente eliminar essa questão dos lixões e a gente ter outras destinações para os lixos. Se tem aquele lixo orgânico, parte para uma compostagem. Se a gente tem aquele lixozinho lá sólido, tem aquela questão do que? Da gente reaproveitar, reutilizar, reduzir, reaproveitar. Toda aquela questão do repensar, daqueles 5 R's famosos em que a gente pode pegar um objeto e através daquele objeto se fazer outra coisa, uma garrafa virar outra coisa, tanto na sua forma original, como a gente pode modificar aquele objeto e já virar outra coisa. Hein, professor Jorge? Que coisa maravilhosa, né, professor Jorge? E também tem a questão dos aterros sanitários, que também não está sendo nem tanto utilizado, né, professor Jorge? A questão dos lixões, né, professor, ainda é um problema nacional, já diminuiu muito, né, a questão de lixões a céu aberto, mas acho que no Brasil ainda temos mais de 200 lixões ainda a céu aberto, né, sem contar que nós temos em torno de 5 mil municípios no Brasil, né, aqui em Pernambuco uns 150 e poucos municípios no estado, 154 se não me falha a memória, mais o distrito de Fernando de Noronha, e aí nós temos ainda essa urgência, né, de ter uma destinação mais consciente dos lixos que são produzidos. O que é lixo? São os resíduos sólidos, né, aquilo que não serve, mas muita coisa que é jogado fora, ele deve ser reaproveitado, deve ser reciclado. Então, antes de chegar nos lixões, é importante que a gente faça uma separação, né? Uma divisão seletiva desse material, o que é metal, o que é plástico, o que é papel, o que é madeira, o que é vidro, o que é ferro, né? O que é metal de forma geral, e aquilo que é orgânico, né? Aquilo que é orgânico pode ser separado, né? E aí a gente pode dar uma destinação mais coerente, né, aos nossos resíduos sólidos e evitar a poluição, principalmente do solo, do lençol freático, né, que é a água que corre por baixo do solo, do ar, né, você falou no videozinho aí o churume que é produzido, né, que é aquela água, né, que fica, minha gente, não é cheiroso, não é? Então é preciso ter muito cuidado com isso e trabalhar para que a gente tenha no futuro um planeta, né, mais sadio, né, porque só nós ganhamos com isso, beleza? Exatamente. Na tela agora você vai ver outra questão que o ser humano vai impactar no meio ambiente, é justamente a questão do desmatamento. E a gente traz aqui uma matéria com o númerozinho do ano passado, em que a gente teve um aumento, né, uma crescente no número de desmatamentos lá na nossa floresta amazônica, comparado com os outros últimos 10 anos.
Dentro disso, você vê aqui o gráfico, ó, de como o número do desmatamento ele foi só crescente, crescente e crescente. Mas aí, professor, por que o senhor está falando aí do descarte, dos resíduos sólidos, do desmatamento, que já vai afetar já a questão climática daquelas regiões, vai impactar na questão também mais global, né? Você sabe que nós temos esses ambientes verdes, que são de extremamente importância para dar esse equilíbrio ambiental, tanto na questão mais próxima de nós, mais local, como também numa questão mais global, mas tem outras questões, Trouxemos aqui 2 exemplos justamente para retratar isso aqui, ó, as relações que o ser humano faz com o meio ambiente, com os espaços naturais. Então, ó, o ser humano transforma o espaço natural quando realoca os recursos naturais, ou seja, está relocando para outro lugar, está tirando dali, mudando as configurações do ambiente em que vive. Tem um rapaz ali com a pazinha cavando e agora a gente vê aqui o rapaz com uma motosserra fazendo justamente essa extração de lenha, aquele corte raso, né? Aquele corte seco que vai deixar aquela área, além de desmatada, não se tem aquela preocupação de fazer um reflorestamento, né? Se você tirou uma árvore, replante e coloque outra para que venha surgir outra árvore ali. Então, ou seja, devastando grandes áreas, virando aí áreas praticamente que desertas. Olha aí, ó, o espaço natural e a sociedade se encontram em constante processo de construção e transformação. Visto isso, olha que imagem vai chegar na sua tela agora. A gente vê aqui, Joini, na tela, Joini, um ambiente urbano. Nós temos aqui já prédios, né, erguidos. E você vê que sobraram aqui apenas alguns vesquícios de áreas verdes nesse ambiente urbano. Bem similar à nossa cidade, bem similar ao nosso Recife. Mas aí tem uma perguntinha ali, 7º ano, ó. Por que nós precisamos mudar o meio ambiente? Por que a gente teve que mudar o meio ambiente? Por que é que o ser humano ele muda o meio ambiente? Olha aqui a primeira coisa. As cidades são modificadas pela atividade humana. Então, para facilitar o deslocamento das pessoas, imagine aí o bairro do Recife. Como seria o acesso ao bairro do Recife se não tivessem as pontes, professor Jorge? Seria difícil, né? Bastante dificultoso, né? Você pegar aí hoje a Avenida Caxangá, por exemplo. Imagina se ela não fosse asfaltada, fosse ali desprovida do asfalto. Como é que o ser humano ia passar com o seu carro ali todos os dias, né? Já iria dificultar esse acesso das pessoas que transitam a Avenida Caxangá até chegar no Recife. Então, ou seja, o ser humano ele está sempre alterando esses espaços naturais, visando o quê? Um conforto, às vezes visando o quê? A questão do lucro e, na maioria das vezes, esquecendo aí a parte ambiental, esquecendo aí a parte da natureza, que também é importante dentro desses ambientes. Beleza, pessoal? Aí, professor Jorge, é como a gente vê como as paisagens elas vão avançando ao longo dos anos, né? Conhece esse lugar, professor Jorge? Rapaz, essa a ponte Paulo Guerra, a famosa ponte do Pina. É ela mesma. Você Não vê é? aí um recortezinho histórico, olha só, hein? Um ônibus elétrico ainda da CTU. Tu lembra disso, Gilson? Não, não é da minha época. Não. Mas seu José lembra. Ah, lembra, com certeza. Na CTU, quando pegava ali o ônibus elétrico da Conda Boa Vista e ia embora ali pela Caxangá, Paulinda. Eita, Né, quando faltava energia, eu saía da banana do fio, pronto, danou-se. Então, ou seja, você vê que o ser humano, ao longo dos anos, a depender das necessidades, ele vai agregando outros valores
nos seus processos de construções para que venha alcançar o objetivo que ele almeja. Outro exemplo aqui, ó, olha aí, professor Jorge. Essa aí é uma ruazinha bem famosa aqui no centro do nosso Recife. Joga na tela, Juninho, para o pessoal ver. Rua da Aurora. A Rua da Aurora, justamente. Outro recorte aqui histórico, comparando um período com o outro. Professor, ficou faltando colocar as datas, não foi pronto. Próxima aula eu trago aí. A data ali, acho que ali é início do século XX. Século XX. Né? Você tem ali pela vestimenta, as construções, ver, né? A vestimenta. Justamente. Né? Final do 1890 para mim. Acho que eu me lembro, acho que é só aquele menino ali, que está com uma mulher caminhando ali, lá no cantinho. E aqui já os dias atuais, a Rua do Hospício. Exatamente. Né? Rua do Hospício, Instituto Histórico ali, Geográfico de Pernambuco. É onde está passando esse caminhãozinho aí, ó. Justamente. Então você vê, né, como ao passar dos anos, a sociedade ela vai crescendo e vai mudando as características do espaço. Se você for ver a sua rua aí, você pergunta ao seu pai, a sua mãe, aí pega uma foto sua brincando quando era lá criancinha, 3, 4 anos, na sua rua de casa, e você for comparar com uma rua da sua casa hoje em dia, você já vai notar alguma mudança. Nada fica ali permanente, os espaços são fluidos, as coisas vão mudando. O professor Jorge chamou a atenção a questão das vestimentas, até isso muda. Até os veículos também mudam, né? A tração animal é deixada de lado, aí já vem toda aquela questão máquina a vapor, o que são aí as revoluções industriais, né? Então, ou seja, você vê que a dinâmica do espaço geográfico ela é bastante intensa. E aí, para encerrar esse conjunto de imagens, nós estamos aqui com a ponte do Arte Coelho, a ponte do Galo da Madrugada, e você vê aí como a coisa se desenvolveu. Você aqui praticamente não vê mais área verde, professor Jorge, você só vê as construções, os veículos e as pessoas transitando. Nesse caso aqui, por cima do nosso Capibaribe, professor Giorgio. Vai chegar mais um vídeo, professor, para a gente encerrar aqui a nossa aula. Sim, que bote a aí. gente citou aqui o rio Capibaribe, já falamos aqui de alguns impactos que o homem proporciona. Tem um videozinho aqui que vai falar um pouco da questão da água, professor Jorge. Importante também, viu? Vamos ver? Aí. Vamos embora. A água. Em um planeta com mais de 2/3 de superfície cobertos por ela, temos cada vez mais nos perguntado o que está havendo com a nossa água potável. No Brasil, rios, lagos e poços não são diretamente os maiores responsáveis pelas fontes de água potável, mas sim a chuva. Por vivermos em um país tropical que tem, ou que pelo menos deveria ter, grande parte da sua extensão territorial coberta por matas e florestas, nossas bacias hidrográficas acabam se formando pela precipitação, o que quer dizer que sem chuva não há água. Mas afinal, de onde vem toda essa chuva? Segundo o pesquisador José Marinho, grande parte da água que consumimos vem de um fenômeno que ele apelidou de rios voadores. Sua existência foi comprovada por outros pesquisadores por meio de acompanhamento e análise desse fenômeno. E como aproximadamente 80% de toda a água potável do Brasil se encontra na região norte, principalmente graças à presença da floresta amazônica, é justamente de lá que essas nuvens carregadas ou rios voadores partem para as demais regiões do nosso país. Quer ver só? Estas pesquisas mostram que a água que evapora no Oceano Atlântico na região equatorial viaja até a região amazônica levada por fortes ventos e, em parte, precipitam elevando a umidade da região. A floresta recebe toda essa água e também contribui para o aumento do volume dessas massas de ar através da transpiração de suas árvores. É como se a planta suasse, funcionando como uma bomba d'água que tanto recebe quanto transpira a água enquanto faz o controle de sua própria temperatura e do fluxo de nutrientes. Recarregadas, essas massas deslocam-se até a Cordilheira dos Andes, onde esbarram nas altas montanhas da região e seguem caminho rumo ao centro-oeste, sudeste e sul do Brasil, além do Paraguai e Argentina. Agora adivinha só o que acontece quando desmatamos a floresta amazônica. Sem as árvores para manter a umidade e fazer a chamada evapotranspiração,
parte da água que vem do Atlântico passa a ficar por lá mesmo. Aliás, sem a preservação de matas e florestas, também diminuímos a capacidade de absorção do solo, levando a uma constante redução de volume d'água em lençóis freáticos, lagos e rios, gerando um efeito muito negativo como assoreamento e redução da vazão d'água. É claro que temos outros grandes problemas além do desmatamento. Por exemplo, infelizmente ainda é uma realidade no mundo o fato de literalmente jogarmos a maior parte do nosso esgoto em rios, lagos e mares, e contaminarmos lençóis freáticos com agrotóxicos devido à infiltração da água em regiões com excesso de defensivos. Além, é claro, de usar água potável para dar descarga ou lavar a calçada. Há também o baixo aproveitamento da água da chuva em centros urbanos. A pavimentação das ruas e calçadas, principalmente quando feita com asfalto ou outros materiais não permeáveis, torna a água da chuva um problema. Isso não soa errado? Afinal, a chuva que deveria ser a solução para a falta d'água nas grandes cidades simplesmente escoa para bueiros e valas e é completamente inutilizada. Vê aí que uma sequência de atividades humanas feita de uma forma inconsciente vai dar impactos tanto locais como também numa questão mais ampla. Nossa aula está chegando no final, o professor Giorgio Pauli já vai se despedindo. Meu povo, a gente continua esse assunto na próxima aula, né, com essas questões antrópicas, né, que o professor Gilson... palavra bonita, de vez em quando a gente tem que, né, ir buscar no dicionário e levar para o nosso povo, né, por falar bonito, né, explicar as coisas, mas aí o efeito da devastação é grande, então a gente precisa dar uma mudada nessa prática, beleza? Justamente. Olha o termozinho, vai entrar aqui, professor, no desafio. Ó. Sim. Uma causa e uma consequência da ação Antrópica. ilustrada na imagem ao lado. Dialogue aí com seus colegas de classe, com os seus professores. Até a próxima aula. Vai ficar azul, ó. Quem encerrou, ó. Olha...